Olá, nós estamos aqui hoje no lugar todo especial porque no dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. E nós estamos na Trilha do Saber aqui em Pinhalzinho, que há 9 anos já faz um trabalho muito bacana, um espetáculo de trabalho de conscientização ambiental e também de diversidade. E por isso nós vamos conversar com o biólogo, o Robelei, que é um biólogo da Prefeitura Municipal, está cedido aqui para a Trilha do Saber e que comanda os trabalhos também aqui. Robelei, há 9 anos então a Trilha do Saber já tem muita diversidade aqui, né? Você estava comentando conosco que há algumas espécies, inclusive, que estão em extinção, mas que aqui na trilha existem, né? Quais são elas? É sempre um motivo de grande satisfação poder divulgar todo esse trabalho para a comunidade aqui do nosso município, também da região oeste. E realmente, a Trilha do Saber, ela tem no seu fragmento, ou seja, na trilha interpretativa de educação ambiental, várias espécies assim, que conservam realmente uma identidade muito íntima com os dois tipos de fisionomia florestal que ocorre aqui na região oeste de Santa Catarina, que é a floresta de araucária, conhecida tecnicamente como floresta umbrófila mista, e a floresta estacional decidual, conhecida popularmente como floresta do Alto Uruguai. Então, alguns exemplos assim de espécies, por exemplo, que tem digamos, uma ligação toda especial, principalmente na questão relacionada a ser ameaçada de extinção. Nós poderíamos citar aqui primeiramente a araucária, né, bastante famosa, e que infelizmente continua numa situação bastante delicada em relação à sua ameaça de extinção. Mas além disso, temos outras espécies, como por exemplo a grápea, a cabriúva, o cedro, a canela do brejo, né? A canela sassafrás nós temos aqui, embora seja um exemplar jovem que foi plantado, introduzido, mas que está também numa situação bastante delicada em relação à sua ameaça, e várias outras espécies assim que por mais que não estão ameaçadas de extinção, elas são consideradas espécies raras, ou seja, elas ocorrem em baixa frequência na sua área de distribuição. Certo. E nesse dia 21 de setembro, como que a gente pode comemorar esse Dia da Árvore com consciência? O que a gente, quanto pessoa, pode fazer para ajudar o meio ambiente, Robelei? Então, uma das coisas bastante relevantes nesse dia como hoje é primeiramente refletir, né? Nós temos não só no Dia da Árvore, mas temos durante o ano algumas datas muito importantes para pensar no meio ambiente como um todo. Começa lá com o Dia da Água, lá em março, depois em junho o Dia Mundial do Meio Ambiente e agora, né, o Dia da Árvore, que seriam então as 3 datas mais famosas, né? Mas o mais importante, assim, talvez é tentar, além de refletir, que é primeiramente super válido, é tentar realmente aplicar na prática algumas situações, pois infelizmente a nossa situação, a exemplo do que ocorre com os problemas ambientais na Amazônia, né, na questão do Pantanal, que está sendo muito discutido agora, aqui na nossa região nós temos realmente problemas muito sérios ambientais, inclusive relacionado à questão do desmatamento na vegetação. Então, assim, se nós fôssemos pensar, já não basta mais só plantar uma árvore, né? Tá mais do que na hora nós entender essa diversidade e, se for plantar, realmente plantar espécies realmente que tenham ligação com essas florestas que eu mencionei agora há pouco, que formam a região oeste no contexto de vegetação. Então dá para começar, por exemplo, no quintal da sua casa. Avalie lá no quintal da tua casa quantas espécies realmente você tem nativa regional convivendo com você. Na sua calçada, na arborização, que é super importante, que a arborização deve ser vista realmente como algo com ligação direta com as florestas. Poxa, dê sempre preferências para espécies nativas que têm identidade com as florestas da região oeste. E nós temos várias espécies que têm potencial para arborização, por exemplo, que poderiam ser utilizadas, ou seja, evitando de nós utilizarmos espécies exóticas de outros países e também evitando se utilizar espécies exóticas do próprio Brasil, ou seja, o nosso país tem dimensões continentais. Então, se você usar uma espécie lá da Amazônia, lá do Cerrado, enfim, não vai ter a mesma, digamos assim, importância para a questão do ecossistema como se você utilizasse espécies com identidade com as florestas aqui da região oeste. Então, ou seja, as nativas regionais são insubstituíveis, tá? E a médio e a longo prazo, essa inserção de espécies exóticas, inclusive na arborização, traz prejuízos seríssimos para a conservação da diversidade biológica aqui da nossa região. Certo. E apesar de toda essa dificuldade aí com o meio ambiente, né, Robelei, Pinhalzinho está de parabéns, porque vem, né, há tempos já trabalhando o tema, estão sendo planejados e feitos investimentos na área também, né? E isso,
falando especificamente aqui, no caso da Trilha do Saber, é um programa que nos dá bastante orgulho em falar. A gente faz um trabalho, não só eu, ou outros profissionais que estão aqui comigo, realmente focado nessa identidade regional. Ao longo de 9 anos, a gente mudou as metodologias, a gente agregou várias situações, mas nunca perdeu a nossa essência, que é difundir conhecimento em relação à diversidade biológica da nossa região, preservar e valorizar então a nossa biodiversidade, para que acima das pessoas, as pessoas possam conhecer, se sentir sensibilizadas e a partir disso então procurar sempre preservar e auxiliar na manutenção de todos esses processos ecológicos. Então assim, a gente fica muito feliz que os resultados eles vão aparecendo, a gente percebe assim que aqui nós temos 2 contextos, além da disciplina, hoje disciplina curricular biodiversidade regional, nós recebemos também muitas excursões aqui de municípios aqui da região e que a gente percebe nitidamente, né, os alunos, adolescentes, até mesmo os adultos que têm ligação aqui com o programa, que já vieram aqui, e aquelas pessoas que vêm pela primeira vez. O quanto realmente aquelas pessoas que vêm aqui frequentemente com as nossas atividades, seja na disciplina curricular ou nas outras atividades de extensão que nós temos aqui, quantas elas estão avançando no conhecimento. E em outras pessoas que ainda não têm essa oportunidade percebem realmente um grande abismo, uma grande dificuldade em compreender toda essa dinâmica, né? Por isso, mais do que nunca, eu quero deixar sempre a trilha aberta para a comunidade, não só do nosso município, da região, que se sentir estimulada a passar algumas horas aqui com nós, agendar a sua visita. A gente vai ter o maior carinho de conversar sobre esses temas na prática, através primeiramente de uma palestra, lá no nosso espaço, nosso centro interpretativo, que inclusive está sendo reformado agora, e depois uma atividade prática aqui na trilha, ou seja, para a gente preservar com um sentido maior, para ter resultados mais promissores realmente lá na frente. Obrigado, Robelê. Então está aí o convite, né? Claro que agora em tempos de pandemia a dinâmica das visitas estão por enquanto paradas, né? Mas assim que tudo retornar, que os trabalhos retornarem, você está convidado a conhecer aqui a Trilha do Saber, esse espaço maravilhoso em Pinhalzinho.